Aguardar o pessoal entrar um pouquinho aqui. Vamos aguardar. A Simone já está aí, né, Simone? Mas vou aguardar o pessoal mais uns minutinhos, deixar o pessoal entrando e aí a gente já vai iniciar o nosso papo de amigos pelo mundo. Deixa eu colocar aqui o PIN. Ops, ficou errado. Agora não sei tirar. Essa tecnologia não é comigo. Vamos lá publicar de novo. Só mais uns minutinhos. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar aqui com a Simone, que é uma pessoa que eu aprendi a conhecer e admirar pelo um trabalho maravilhoso que ela faz. E a Simone já viajou, já foi embora aqui do Brasil há 4 anos, né, Simone? Depois você vai contar aqui para nós. E eu tive o prazer de conhecer ela fazendo um evento para Biotrigo. E aí a gente se conheceu, a Simone trabalhava lá nessa época, nos conhecemos e de imediato assim já bate aquela conexão, já bate aquela amizade, aquela coisa gostosa. E aí a gente não deixou de se falar, não deixou de se ver, né, quando possível, nas tuas vindas para cá, né, Simone? E hoje nós combinamos de bater esse papo para que vocês também que estão aí entrando e apreciando aí o que a gente vai conversar, pudessem saber um pouco dessa trajetória da vida da Simone, por que ela saiu daqui do Brasil, porque ela foi embora para a Itália, onde que ela está agora, e aí o que está também acontecendo e vivendo nessa questão do Covid. E aí eu convido Simone, vamos entrar, vamos conversar então, bater esse papo. Deixa eu te adicionar aqui. Ok? A hora que você conseguir. Oi, querida! Olá, tudo bem? Tudo. Como é que você está? Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu que Um agradeço. prazer estar conversando com você e com as pessoas que estão nos assistindo e contar, né, um pouquinho de como é estar aqui, de como, né, foi toda essa minha trajetória. Essa tua vida aí, né, Simone? Mas assim, primeiro, boa noite, porque boa noite. Aí já deve ser em torno do Aqui quê? são 10 horas? Mais 10 horas e 3 minutos, exatamente. Isso aí. Aqui nós ainda estamos num boa tarde. Um sol lindo, tá bonito aqui em Passo Fundo, muito legal. Mas e você, como é que está? Tudo bem aí? Tudo bem, né? Apesar da situação que todos, né, todo mundo está vivendo, estamos bem, sim, Uhum. seguimos em quarentena, né, por hora, aguardando poder sair na próxima semana. Tá todo mundo ansioso para poder dar uma caminhadinha, né? Porque por hora a gente está proibido realmente, né, de sair Uhum. na rua sem ter a necessidade, né? Que é somente mercado e farmácia. Mas você, agora voltando um pouquinho, né? Você já está aí há 4 anos morando aonde? Conta para nós a tua trajetória, Simone. Conta por que tu saiu do Então, Brasil. já morei em muito lugar, já mudei muito e isso é muito bom, né? Eu acho que não todas as pessoas têm essa facilidade, né? De estar trocando de cidade, de estar vivendo experiências diferentes em um prazo de tempo, né? Um período de tempo muito curto. Então eu saí, o meu último local de residência no Brasil era Passo Fundo, né? Onde a gente Uhum. se conheceu. E depois de lá, já fazem 4 anos exatamente, que eu me mudei para a Itália. Né? Inicialmente foi para a Itália, para o norte da Itália, justamente onde hoje é a região, né, da forte pandemia, do pico principal no país.
E o motivo da saída foi para reconhecer a minha cidadania. Então, a ideia era de reconhecer a cidadania italiana. Claro que eu já vim com todo um planejamento para não retornar, né, para o Brasil. Em função, principalmente, da parte da questão de segurança, né, que o país, infelizmente, deixa bastante a desejar. Família, amigos, né, várias pessoas próximas. A gente, né, passou por situações bastante complicadas nesse sentido. E para mim, poder sair, poder viver outras experiências, né, não só por isso, mas também pelo meu desejo, meu sonho desde criança, que era, né, estar pelo mundo. Então, unir o útil ao agradável e vim reconhecer a cidadania. Isso já fazem 4 anos, né? E antes mesmo de vir, né, eu quem organizei toda a minha documentação para esse reconhecimento da cidadania. Então, organizando o meu, mesmo antes de vir, já surgiram várias pessoas dizendo: Simone, me ajuda a encontrar o documento. Então, ali começou, né, todo esse, o que eu faço hoje realmente, né, que é a minha profissão. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu tive um privilégio muito grande de aprender italiano, o dialeto, né, com a minha família. Eles falam o dialeto até hoje, né? Então, para mim, a questão do italiano, de ir para a Itália, foi relativamente fácil, né, no sentido de adaptação, né, porque os costumes, a culinária, para mim, era o meu dia a dia, e o dialeto italiano, que é muito parecido, né, com o italiano oficial. Então, foi para mim muito mais fácil do que é para a maioria das pessoas, em função disso. Eu inicialmente vim sozinha, meu marido foi para o México, né, ele é mexicano, não sei se você sabe, mas Sim. acho que sabe. Sim, ele foi para lá e... você lembra? e eu fiquei na Itália, né, durante esse período para fazer o reconhecimento da cidadania. Aí começam, né, as novas experiências, porque nessa fase de reconhecimento, por mais que eu conseguisse, né, ajudar pessoas, buscar documentos e tal, eu sentia muito essa necessidade de melhorar o meu idioma, porque você sente uma limitação, você já é estrangeiro, então você já é visto, bom, ok. Você tem um sobrenome italiano, isso é a primeira coisa que eles observam. Bianchi, isso aí, Bianchi. Isso. É italiano, de onde e tal. Então, as pessoas já têm um interesse por isso, mas eu senti muito essa falta, né, de falar melhor o idioma local, até porque se eu quisesse trabalhar, né, com isso, eu dependeria, né, muito do idioma. Então, já estudei antes no Brasil, por conta própria, para vir para cá, mas o que eu decidi? Bom, tem uma forma, né, fácil e econômica de eu melhorar o meu idioma, que é ser babá. Que eu já tenho muita experiência com isso, adoro criança, então eu fiquei com uma família italiana por alguns meses aqui, e aí foi onde eu consegui melhorar bastante o meu italiano, né? Porque tinha um menininho, ele já falava muito bem e, né, ia me corrigindo na medida que eu fosse errando ou não sabendo, né, dizer as palavras. Então, dali já melhorou o meu idioma e isso abriram, né, dali se abriram muitas portas. E chega ao ponto, né, a cidadania está reconhecida, eu já tive essa experiência com a família, mas a gente precisa, né, iniciar, tomar um caminho na vida. E agora, o que eu faço, né? Ficamos na Itália, vamos para onde, o que a gente faz? Essa questão, né, de trabalho, da pesquisa de documentos que eu já fazia, sempre foi algo secundário, né? Sempre foi algo que não era o meu trabalho principal, né? Eu trabalhava na Biotrigo antes. Então, isso começou a se tornar maior, né? Maior, as pessoas iam recomendando e tudo. Então, começou a chegar mais clientes. Eu disse, bom, daqui eu vou continuar fazendo, né, como um extra. Mas dali a gente viu que a Itália, para residir, não era o que a gente esperava. O custo de vida é relativamente alto. E a qualidade de vida em uma cidade grande, para você conseguir se manter, é bem difícil, tá? Não é tão simples assim. E a questão de trabalho, eu senti naquela época que eu procurei trabalho, o que me apareciam eram postos comercial, não é? Uhum. Tudo, a maioria dos era atendimento ao cliente ou comercial, mas era tudo comissionado, né? Então, para mim assumir um trabalho, eu estou iniciando, né? Eu já não tinha uma reserva econômica porque eu investi na cidadania. Com um trabalho comissionado, com o fixo muito baixo,
né, o salário fixo baixo e tudo por comissão, sem você dominar bem o idioma, conhecer pessoas, né? Isso tudo, para mim, não era algo interessante, eu talvez não conseguisse me manter. Então, a gente decidiu, né, como ambos falávamos espanhol, para então ir para a Espanha. E nós aí fizemos uma escolha entre Barcelona e Madrid. Uhum. Então, inicialmente, a gente foi para Madrid. Tá? E lá em Madrid, eu segui sempre trabalhando com cidadania. Eu fazia, o meu primeiro trabalho lá foi como vendedora em uma loja de souvenirs. Então, eu comecei e atendia normalmente dois turnos, ou manhã e tarde, ou tarde e noite. E no turno que eu não trabalhava, eu fazia essa parte de pesquisa de documentos e de atendimento às pessoas, né, que tinham interesse em saber como é que era a questão da cidadania. Isso foi crescendo, crescendo, e eu cheguei a trabalhar para 2 empresas, né, como atendimento, fazendo a distância mesmo, né, porque se faz pelo computador, né, respondendo e-mails, normalmente, né, e-mails, WhatsApps, e eu cheguei a trabalhar, então, para 2 empresas, sempre juntando com outro trabalho fixo que eu já tinha. Então, realmente, era quase que 3 turnos direto, trabalhando. Sempre foi, né, mas era algo que eu não conseguia deixar de fazer, porque era algo que eu realmente gostava muito. E aquilo de buscar a história das pessoas, eu busquei a minha né, de estar trabalhando na Itália com o idioma que, querendo ou não, eu cresci, né, era algo que eu não conseguia deixar de fazer. E aquilo foi evoluindo, né? Eu mudei de trabalho, depois eu passei para uma outra empresa, e o motivo da contratação realmente foi saber falar português, espanhol e italiano, que era justamente o que a empresa precisava. Então ali eu tive a oportunidade de, aí sim, né, melhorar ainda mais o meu italiano, porque eu já estava, né, num ramo, né, profissional e que eu precisava, né, do italiano realmente muito bom. Então, aí foi quando o italiano já, né, melhorou bastante, e quando também eu decidi, né, porque chega um ponto que você diz, ok, o meu trabalho está legal, mas o que eu vou fazer, né? Qual é o meu propósito na vida, né? O que eu realmente quero fazer? Prefiro estar trabalhando na empresa ou me dedicar mais à parte de cidadania, porque já estava se tornando inviável, né? Seguir tanto tempo trabalhando, né? Juntando os 2 trabalhos. E aí, é claro que eu relutei, né? Porque você trocar o seguro pelo duvidoso, né? Sempre é muito difícil, e começar, eu teria que largar meu trabalho, né? Para me dedicar a tempo completo, e começar com isso dá um desespero, né? Eu sei. E eu imagino que para você também tenha sido assim no começo. Então, né, eu tive muito apoio do meu marido, né? Ele sai de trabalho, sai de trabalho, sai de trabalho, e já deu, aqui tá tendo cliente, tá dando para trabalhar. Uhum. E aí foi que eu realmente, né, me dediquei somente à cidadania. Então, hoje, depois aí de 5 anos que eu iniciei, né, com a pesquisa dos documentos, já 5 anos que realmente, né, eu estou com a empresa. A empresa está aí no Rio Grande do Sul, no Brasil, em Casca, a sede da empresa, e estamos com o escritório em Roma. Estou trabalhando junto com um advogado italiano aqui em Roma. Então, hoje, graças a Deus, a gente já encontrei o meu propósito de vida, e seguir ajudando pessoas, realizando sonhos, realmente não tem dinheiro que pague. Não, o nosso propósito não deixa de ser parecido, né, Simone? Você ajudando pessoas a realizar o sonho de ter uma cidadania, de mudar de país, e de uma forma tranquila e fácil, que eu acredito, né? Que é todo esse trabalho. Sim, que você faz. Depois tu conta para nós um pouquinho, que eu sou curiosa também. Eu quero saber como é que é, assim, se é difícil, se é fácil, né? E eu tenho também esse propósito, que é o meu trabalho, de realizar os sonhos das pessoas e fazer com que naquele dia, naquela hora, naquele momento, ela tenha esse sonho realizado. E um pouquinho diferente é que a gente não pode voltar para trás, né? É uma coisa que eu sempre comento para todos, as pessoas conversam comigo, diferente de qualquer outra atividade que se exerça, seja
Não tirando o produto, porque o produto, se é uma casa, você pode repintar, né, trocar um azulejo, alguma coisa que não deu certo. Mas na questão do casamento, ou de um evento que você vai fazer, você não tem como voltar atrás, você não tem como parar tudo e começar de novo. Esse stop a gente não consegue. Então, esse propósito de ajudar as pessoas, de estar constantemente olhando para elas, entendendo o que elas querem, eu acho que é o que nos move, é o que te move aí, é o que me move aqui. Por isso que a gente está conversando Exato. hoje, falando, né, que a gente colocou esse tema que é Amigos pelo Mundo. Eu tenho muitas pessoas, tenho você que eu tive o prazer de conhecer aqui no Brasil, e um outro amigo que a gente conversou essa semana. Tenho várias outras pessoas, tem uma amiga que mora na Espanha, que depois você vai contar para nós, né, que você ficou trancada aí Agora você está em Roma. Agora você tá... Não, agora continuo na Espanha. Então. Porque não tem como, né, Não tem sair como daqui. sair. Então, mesmo que eu precisasse estar lá, não tem como. Depois você vai contar para nós aí o que aconteceu, que você ficou aí em Roma e como que está sendo para você esse trânsito. Mas é exatamente isso, né, que foi o nosso objetivo aqui, o meu objetivo de bater esse papo. Porque são pessoas que têm aquele mesmo propósito que a gente tem aqui, esses mesmos valores, esse desafio da vida, essa coisa de estar sempre inovando, buscando, e essa identidade a gente tem, que você está sempre correndo também, né, Simone? Está sempre buscando. Não, peraí, vamos lá, vamos conquistar o meu espaço. Eu quero conquistar o meu espaço. Exato. Quero que tu estavas contando agora, né? O trajeto que você fez aí para chegar. E que a gente sabe que não é nada fácil. Então é bem... Não é fácil. gente... Quantas vezes dá vontade de desistir, né? Ai, não, vou voltar pro meu trabalho e tudo certo, né? Mas depois você pensa de novo, mas eu era realmente feliz, era tudo que eu queria estar no trabalho? Não. É o que eu tô fazendo que eu quero realmente. Então, aí você segue remando. Empreender já não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe que empreender não é uma tarefa fácil. E empreender em outro país, né, um brasileiro, por mais que você já tenha a cidadania, teu esposo é mexicano, você tem a facilidade agora do idioma, mas assim mesmo, empreender em outro país não é fácil. A gente empreender aqui já não é Exato. sair empreender. Fora, exatamente. Que existe uma série de situações, como a Roberta acabou de colocar. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, é bem isso, né? Não é nada fácil. E você depende muito, claro, você vai criando, né, desde o início, uma rede de contatos, as pessoas vão te indicando, porque você fez o trabalho, né, certinho. Mas sempre existe a questão, não sinto tanto na minha área, mas existe também a questão de você ser mulher e a questão de eu ser relativa, assim, bem jovem dentro desse mercado. Né? Normalmente quem trabalha com isso, né, costuma ter, né, uma faixa etária um pouco maior que a minha. Então tudo isso contribui, né, e para dificultar um pouquinho mais e para a gente estar se superando. Mas graças a Deus, né, hoje a gente está muito bem, a minha equipe já são 8 pessoas, em breve 9, se Deus quiser, então está indo, graças a Deus, tudo bem. Então a gente trabalha hoje, né, como estava falando, por que eu vim parar aqui, né, na Espanha, desde que eu vim morar para cá, em que eu continuei trabalhando com cidadania italiana. A cidadania italiana sempre foi o carro-chefe, né, sempre foi, porque a demanda é muito maior, o número de italianos, né, de descendentes no Brasil, ele é muito grande, são cerca de 30 milhões, e é uma cidadania que não tem limite de gerações. Então pode ser o trisavô, tataravô, tetravô, desde que se encontrem os documentos, né, no mínimo nascimento e casamento, desde essa pessoa até chegar ao requerente, a cidadania pode ser reconhecida. Então, por esse motivo, a cidadania italiana sempre foi, né, é o carro-chefe, né, do meu trabalho. Mas, além disso, existe muita demanda para a cidadania espanhola, portuguesa e alemã, que a gente trabalha também. Então, nesses outros países, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. E na Espanha, né, estou eu à frente e conto com o auxílio também de uma advogada. Então,
por isso que eu passo a maior parte do tempo na Espanha, né? Gosto bastante, prefiro morar na Espanha do que na Itália, mas o escritório está, né, da cidadania italiana que cuida está em Roma. Tá? Então, eu estou sempre indo quando necessário para Roma ou venho para cá. Agora eu deveria, né, estar indo ao Brasil também, mas em função, né, dessa, não consegui mais ir para lugar nenhum. Então, passei essa pandemia, né, essa situação toda aqui. Tu estavas em trânsito, e então tu estavas aí na Espanha quando Sim, na Espanha. Porque a tua residência fixa é na Itália, né, Simone? A minha residência fixa agora está na Espanha. Ah, está na Espanha. Eu estou, a maior parte do tempo eu passo aqui. E aí, sempre, né, quando precisar ficar 2, 3 semanas em Roma, eu fico. Quando precisar ficar um mês, eu fico. Quando acompanho audiências, né, que tem as audiências nos tribunais, que eu costumo ir junto com um advogado, aí eu vou para lá. E aqui é muito fácil, né? Você compra uma passagem aérea por 20 euros, 30 euros, 10 euros. Então, igual tem essa facilidade. Igual. Então dá para me ficar tranquila se eu quiser ficar na Espanha e continuar o trabalho, né? Sem nenhum problema. E como que foi toda essa situação desde que começou a pandemia? Como que foi? Diminuiu também a questão do teu trabalho? Simone, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que né, todos nós que somos empreendedores, a maioria, né, fora quem é da área da alimentação, do agro e da saúde, eu acho que todos sofremos, né, um pouco mais. Além de que talvez quem seja do agro também tenha tido uma redução, porque há uma dificuldade maior, né, em se realizar certos trabalhos, eu senti, claro, principalmente porque existe uma via de reconhecimento da cidadania que ela é presencial, né, onde o requerente precisa estar na Itália. Então, essa via ela não pode ser realizada. E a gente não sabe quando vai poder, né, a gente vai poder voltar a receber clientes, justamente porque não se sabe quando as fronteiras vão abrir. Né? Então, esse é o dilema do momento. Mas, em contrapartida, né, como a gente sempre diz, que a gente se reinventa nesses momentos, né, houve uma demanda muito maior no reconhecimento da cidadania pela via judicial, que se faz direto aqui no tribunal, e que não há necessidade de o cliente vir. Ela é um pouquinho mais demorada que vir morar na Itália, mas ela é extremamente mais rápida do que esperar os 10, 12 anos na fila. Normalmente, 2 anos no processo está reconhecido. Então, existe uma demanda muito grande desse trabalho. Então, de certa forma, sim, me afetou, mas me abriu uma outra porta. Então, de certa forma, eu estou conseguindo levar, mas claro que, sim, eu estou sentindo, porque o trabalho, de certa forma, não todo mundo quer esperar 2 anos para ter a cidadania reconhecida. Então, sim, quem não quer esperar, realmente, não está contratando o serviço no momento. Mas outros serviços, no Brasil também, né? O trabalho do Brasil também me afeta muito, porque tem toda a parte de organizar os documentos que se faz no Brasil. Então, se o cartório não funciona, se o judiciário não está trabalhando, isso também me afeta, porque eu dependo deles também para organizar a documentação no Brasil. Então, pegou dos dois lados, né? Com certeza. A situação. Até eu tô te perguntando, mas assim, ó, quem está aí nos ouvindo, fique à vontade para fazer as perguntas, as curiosidades que tiver aí para Simone, que você pode nos responder, né, Simone? Sim. Se eu puder responder, é um prazer. Eu vou te fazer uma pergunta que exatamente na minha ignorância, mas tu achas que a partir desse momento que a gente está vivendo essa situação da pandemia, tu achas que pode mudar algumas coisas em relação, tu acha que pode as fronteiras, como está acontecendo agora, talvez diminuir a entrada, diminuir a questão das cidadanias? Tu acha que pode ter essa situação acontecendo? A gente está vivendo duas situações. Uma é o fechamento das fronteiras, né, por causa do coronavírus, que não se tem uma data, né, de reabertura. O que se fala, a Alitalia, por exemplo, já está dizendo que a partir de 16 de maio vai começar a ter voos de novo para a Itália. Mas não existe a informação oficial de que as fronteiras estarão abertas.
partir de 16 de maio. Então, existem comentários que vai ser em junho e os governos, principalmente Espanha, Portugal, França e Itália, eles estão trabalhando forte para que fiquem fechadas até setembro, pelo menos. Certo. Porque eles têm medo desse, né, de abrir fronteira, daqui a pouco vem. Né? O Brasil não está no pico ainda, né, segundo os especialistas. Então começa a vir brasileiro para cá e volta a trazer o vírus, né, o que está bem controlado agora. Então o medo deles é esse. Então isso sim afeta bastante e, claro, ninguém pode vir para cá reconhecer a cidadania. E, em paralelo a isso, tem a questão que a partir de janeiro de 2021, todos os turistas que quiserem visitar, né, a Europa, mesmo que a turismo, eles precisam solicitar, né, informar previamente, preencher um formulário online e pagar uma taxa, como é hoje nos Estados Unidos, para nós que temos passaporte europeu. Tem que preencher um formulário informando que você vai estar no país, o motivo da viagem. Então, existem essas duas situações. Nós não sabemos como é que vai ser essa entrada dos turistas no próximo ano para quem vem reconhecer a cidadania, porque os clientes me perguntam, Simone, mas se eu colocar no formulário que eu vou reconhecer a cidadania, será que eu vou ter algum problema? Eu não sei qual vai ser a visão, né, dos oficiais de imigração nesse sentido. Então, a gente está com, né, as duas situações, sem saber muito o que vai acontecer. Mas, graças a Deus, a gente tem essa outra opção, né, que é a via judicial. Então, a demanda, né, as pessoas estão optando por essa via. Mas a gente espera, né, que as fronteiras abram em breve, né, como é a nossa esperança que pelo menos aí julho, agosto esteja abrindo. É o que nós esperamos, inclusive para os eventos. É o que a gente também tenha um pouco de esperança que, pelo menos a partir de setembro, a gente já possa estar atuando de alguma forma. Mas te perguntando também, acho que uma das maiores procuras de cidadania ainda é a italiana. A demanda que você tem mais é a italiana. É italiana. É italiana porque as demais elas são muito restritivas. Por exemplo, Portugal, somente filhos e netos de portugueses. Então, se o seu avô não é português, já não dá. Espanhola, a mesma coisa. Alemã não tem limite de gerações, porém a alemã tem uma série de limitações. Tem que ver o ano que chegou no Brasil, porque se foi antes de 1914, o alemão precisa ter feito a matrícula consular, ter ido ao consulado, feito seu registro para ter mantido a cidadania. Naquela época, né, 1800 e pouquinho, 1900, as pessoas chegavam normalmente fugindo, né, de guerras e da situação que estava aqui. Quem é que ia lá no consulado, olha, estou aqui, quero manter a minha cidadania? Muito pelo contrário, eles queriam desaparecer, né, do governo alemão e, se possível, nunca ser localizados. Então, acaba sendo impeditivo para o direito à cidadania alemã. Tá? Então, isso não existe na italiana, em contrapartida. Então, localizando os documentos realmente é muito difícil, né, não ter direito à cidadania italiana. Ah, que legal. Esses quesitos, obviamente, eu já não sabia, mas essa é a nossa curiosidade. Agora, conta pra gente, então, também um pouquinho, Simone, como é que foi esse teu tempo vivendo aí na Espanha, que a gente sabe, eu também tenho uma outra amiga que mora em Barcelona, há 20 anos ela já está aí, e até nós queremos bater um papo, talvez na semana que vem ou na outra. Ela tem um restaurante totalmente fechado. Há 2 meses. Também, né? Há 2 meses, tudo fechado. E eu queria que tu contasse para nós um pouquinho como foi. Porque muitas vezes, ou como está sendo, né? Muitas vezes, e a gente sabe, tem essas informações para nós aqui através das nossas mídias, sabe que algumas coisas são exatas e outras nem tanto. Então, conta pra gente como é que foi toda a situação, como é que vocês viveram, como é que está sendo hoje, quais as perspectivas que vocês têm. Em relação à situação atual da pandemia ou, no geral, a adaptação, a receptividade das... No geral, como foi e hoje, como é que está sendo essa adaptação? Em relação à pandemia, óbvio, né? Nesse teu... Certo, ok. Uhum. Esse é o ponto, ok. A gente pegou, foi tudo muito, né, inesperado, porque você via aquilo lá na China, que nem a maioria das pessoas no Brasil. Você acha que não chega. Eu não acredito. Né? E de repente começou pela Itália, né? Que é justamente, bom, aí teve o primeiro caso e aí foi.
né? Foi indo e logo em seguida começou aqui, né? O primeiro aqui. Só que o que a gente sempre... Todo mundo estava muito lá histérico. Por que que não fecha? Por que que não fecha o aeroporto? Por que que tá deixando vir gente da Itália para cá? Porque o principal, né, era a Itália. Então, não deixa vir pessoas, né? Não deixa ninguém para Espanha se a Itália... E nem vice-versa, porque foram os dois países, né, que iniciou. Mas, infelizmente, o governo tomou essas medidas bem tarde. Então, por isso, a Espanha também acabou sofrendo bastante. Os aeroportos ficaram abertos por bastante tempo depois dos primeiros casos. Eu, inclusive, conheço várias pessoas. Hoje eu não estou morando o escritório já não está em Madrid, tá? Hoje a gente está perto de Valência, que é na costa, estou uma cidadezinha pequena de mais ou menos 70 mil habitantes. E eu tenho vários amigos, né, colegas de trabalho lá de Madrid, quando eu morava lá. E todos eles dizendo, não, olha, entrei em Madrid, vindo da Itália, porque eles são italianos, foram visitar a família, voltaram, nada, não mediram a febre, a temperatura, nada, não fizeram pergunta nenhuma. Então, assim, continuava tendo esse passe livre, em meio a esse caos todo que já estava instaurado na Itália. Na Espanha, o passe continuava sendo livre, então esse foi um dos grandes, né, motivos pelo qual aqui chegou a esse ponto, porque as pessoas foram, né, trazendo muitos de lá, porque aqui na Espanha tem muitos italianos, né, e como é barato viajar daqui para lá, de lá para cá, todo mundo vai e vem, né? Então isso contribuiu bastante. Outro fato também é a população, né? São países com população idosa, né? Muitas pessoas idosas, então são pessoas que, né, são um grupo de risco. E outro fato que aqui se comentou, mas não se comentou muito porque, né, tem muita gente que defende, né, que é muito... Aqui tem muitas pessoas que fumam, né, o cigarro, tanto na Itália quanto na Espanha, tem muita gente que fuma. Então, esse é um motivo também que contribui, né, para que tenha problemas respiratórios, para, né, agravar a situação do coronavírus. Então, tudo isso contribuiu para que hoje, né, virou um caos, agora já está bem mais tranquilo. Na Itália, agora, dia 4, já entra na fase 2, né, que é a fase onde se começa a restabelecer a normalidade. E na Espanha, amanhã. Amanhã a gente já vai poder sair para caminhar. Na Itália, dia 4. Nos dois países é totalmente proibida a saída, né? Não se pode sair de casa, a menos que seja para ir no mercado e na farmácia. Então, quando você sai de casa, você já sabe que você vai encontrar um policial na rua, sim ou sim. Não tem como escapar. Porque realmente há um controle para que se respeite. E quem não respeita, tem a multa. Se você está indo correr, se você está indo passear sem ter necessidade, sem estar indo ao mercado ou farmácia, sim, eles podem te aplicar uma multa. E se reincidir, se te pegarem uma segunda vez, você pode ir para a cadeia. Tem pessoas que estão presas por isso, né? Então, é bem rigoroso. Mas te dá um pavor, assim, são estágios que eu vivi aqui. Porque no início, assim, tudo bem, né? Eu vou, então, trabalhar de casa, o que eu conseguir, porque o nosso trabalho depende muito de documentos, tem que estar indo atrás, tem que estar em órgão público, né? Tem toda essa questão. Bom, vamos fazer o que dá para fazer, enquanto no Brasil estava tudo normal, né? Vamos seguir. Aí passou uma semana, passou 2, passou 3, e aquilo ia piorando. E começa a entrar um pânico, porque você não pode sair de casa, você vê o dia lindo lá fora e você não pode sair. Então, quando, assim, teve dias que teve um dia, assim, foi uma terça-feira, que eu comecei a ficar muito mal, assim, muito mal mesmo, sabe? Sentindo triste para baixo, sabe? Porque aquilo eu não conseguia mais ficar dentro de casa. E aí, o meu marido disse, pega o lixo, desce para levar o lixo, mesmo que não tenha, tinha bem pouquinho. Desce para levar o lixo, que pelo menos tu sai. Então, foi isso que eu fiz. Uhum. E assim ia. E eu né, comecei a ver que fazer meditação tem me ajudado muito, antes eu não fazia. E eu comecei a fazer sempre uns 10, 15 minutinhos, pelo menos, nessa pandemia. Então, e Pilates, eu sou muito adepto. Foi muito bom, é uma dica. Isso é muito legal. Sabe que tem coisas que a gente aprende, né? Você vai deixando,
e agora é algo que se aprimorou e tu se Exatamente. obrigou a fazer. Meditação, E que eu me sinto. Exato. eu É acho que eu consegui. maravilhoso, né? Eu ainda não É, consegui não é aprender. nada fácil, mas eu tento fazer lá e me ajuda. Eu disse, bom, você tá me ajudando, então tá mais ou menos certo. E Pilates, né? Pilates, Uhum. sou desde o ano passado, porque você sabe, né? Ter empresa tem uma série de responsabilidades, então tem uma sobrecarga também com essa situação. É bem difícil controlar a parte psicológica. E o Pilates tem sido uma coisa que, para mim, né, eu digo, foi meu salvador. Né, nessa situação toda, porque eu não posso sair para caminhar, não posso sair para fazer nada, mas eu consigo fazer pilates em casa, né? Então eu consigo me movimentar, Uhum. né, e fazer um exercício que eu trabalho muito respiração. E quando você tem um controle da sua respiração, tá tudo resolvido. Você tem um controle e tudo flui. Então, para mim, o Pilates foi isso que trouxe para minha vida. Então, para quem tá vendo, que nunca pensou, que acha que não vai gostar, tenta fazer, porque pode ser algo que te ajude muito nessa, né, a ter um autocontrole maior. Mas é o que faz oxigenar o teu cérebro, uma respiração bem feita, e quanto mais o teu cérebro estiver oxigenado, melhor você vai trabalhar e ajudar nesse momento difícil, porque a gente fica Exato. abalado emocionalmente, né? Então, com certeza, tem que tem que procurar todos os meios e todas as táticas que você acha possível para amenizar. Exato. Eu gosto muito de caminhar, gosto muito de fazer exercício, que é as duas vertentes que eu encontro para passar isso. E também estudar. Sempre gostei, sempre fui uma grande adepta de buscar conhecimentos e, inclusive, de variar nesse conhecimento. Eu não fico somente numa linha, tanto que estamos aqui hoje batendo um papo, eu podia estar fazendo live só sobre casamento, ou só sobre evento, Vem. mas não é o meu sentido, não é o que eu quero fazer só isso. Quero fazer outras coisas. Esse papo gostoso que a gente está tendo aqui, né, Simone? Falar com os amigos, rever essas pessoas. E, e assim, eu gosto muito de estar envolvida, que é isso que eu gosto de fazer, a maneira como eu encontro para poder passar. Mas realmente a gente vai tendo um certo pavor, né? Um medo, apesar de, Sim. Um desespero, bate um desespero. apesar de nós aqui, eu vou falar Passo Fundo. A gente sabe que outros lugares do Brasil têm situações diferentes, uns estão completamente fechados, isolados, outros não, mas nós aqui tivemos o nosso momento de isolamento social. Há uns dias atrás a gente teve a abertura do comércio e agora provavelmente a gente tem o fechamento novamente, porque nós entramos, a nossa cidade, uma cidade próxima, que tu conhece, Lajeado, entrou na faixa vermelha. Claro, é, a gente fica assim, tá? É verdade, não é verdade? Não é, tudo bem. Não importa. O que importa é que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar de quem a gente gosta. E se tiver que fazer esse fechamento novamente, tudo bem, vamos lá e tentar se adaptar. A gente sabe que É vai demorar um bem pouquinho. falando. Desculpa só falando, né, dessa situação, eu também pensava assim, nossa, será que é tudo isso? Será que esses sintomas Uhum. são, né, realmente? Até que isso chega para conhecidos teus, né, para pessoas próximas a ti. Então, isso começou com uma grande amiga minha de Madrid. Ela não me falou no início, justamente, eu acho, para não, né, apavorar. Mas depois de 10 dias que ela tinha todos os sintomas, ela me ligou e disse: Olha, ó, o Gustavo, cliente, Simone é 10. Beijo, Gustavo. Ela me disse: Simone, me ligou e me disse: Simone, eu queria te contar, aconteceu isso e isso, né? Ela ficou 10 dias com muita febre, ficou muito mal, mas, né, o atendimento médico era por telefone, porque ela ainda não tinha problemas respiratórios, né? Então, eles não consideram urgente, né? Porque você está mal, mas você pode sobreviver, você consegue respirar. Então, ela teve 10 dias de acompanhamento por telefone, 2 vezes por dia, e foi isso. Né? E assim, e a medicação, né, para não tomar nada, paracetamol no máximo, e controlar a febre. Então, foi assim que ela passou por isso. O médico disse para ela: olha,
certeza que né? Que você é portadora do vírus, não saia de casa, não tenha contato com ninguém. E se você tiver problema respiratório, você tem que vir urgente, né, para receber atendimento. Então, é assim que está sendo aqui, né, que foi aqui, que agora, graças a Deus, né, já o hospital de Madrid, por exemplo, né, que é o maior, que é um centro de eventos gigante, todos os grandes shows são feitos, né, eventos são feitos lá, está sendo fechado, né, o hospital de campanha está sendo fechado porque já não há a necessidade. Então, quer dizer, estamos evoluindo, né, muito. Mas todo mundo me questiona, Simone, mas já que você está várias pessoas me perguntam, mas se você está na quarentena ali, por que tu não vem para o Brasil? Uhum. Né? Por que tu não vem passar a quarentena aqui? Tu vai estar podendo fazer a mesma coisa que tu faz da tua casa. Mas aí eu sempre pensei, bom, no início do Brasil não tinha nada, né? O problema era aqui. Eu vou sair daqui e talvez ser portadora do vírus para levar para as pessoas, sabe, ali. Esse sempre foi o meu receio. Eu teria ido, sem sombra de dúvida, eu teria ido. Apesar de eu não sentir sintoma nenhum, será que eu não tinha o vírus? Será que eu não fui portadora em algum momento? Então, a minha opção de ficar aqui, de permanecer aqui na Europa, apesar de eu poder, né, estar no Brasil, e daqui a pouco até o governo, né, o governo tá ajudando muitas pessoas a retornar para o Brasil nessa situação. Então, eu disse, não, eu vou ficar, eu pensei, disse, não, vou ficar, eu não quero, né, esse risco daqui a pouco levo, né, esse vírus para minha família. Então, lá aí no Brasil também, eu já tenho várias famílias que são conhecidas nossas, né, que são portadoras, que tem pessoas que têm o vírus e que estão em tratamento. Então, o negócio realmente, eu só fui acreditar quando chegou, mas desde o princípio eu não saí de casa, ó, não pode sair de casa, não sai de casa, para levar o meu lixo, para ir no mercado e na farmácia, atrás de máscara, só. Nossa. Então, eu acho que se... Perdão, eu acho que nós tínhamos conversado, eu tinha conversado contigo, a gente tinha falado pelo WhatsApp, eu acho que foi mês passado, e eu te perguntei, Sim, eu acho. mais ou menos isso aí, que eu te perguntei como é que vocês estavam, né, se estava tudo bem por aí, e aí naquela época tu já me disse que já estavam em isolamento. Sim, aqui já são 46 ou 7 dias. Já perdi a conta de quantos dias são, mas já é bem pertinho dos 2 meses a gente fica... de isolamento. É verdade, a gente fica meio sem saber que dia que horas são, mais ou menos isso. Não, exato. Quando é sábado, domingo, sexta, às vezes meu ex, hoje já é quinta, e eu, já é quinta? Como assim? Já é quinta, parece que é segunda-feira. Né? Não se tem mais um... Mas eu acho que é uma situação muito forte, né? Ninguém nunca imaginou estar vivendo isso. Tem muita gente que está revoltada, não é? Porque tinha seus planos, porque tinha, e de repente se encontra sem trabalho. Aqui é outra questão que está acontecendo bastante, tá? Não só na Itália ou na Espanha, mas na maioria dos países demissões. Sim. E o recorte do salário, né? A empresa não demite, mas ela te paga 50% do salário, ou te paga 70% do salário. Então, aqui está se tornando algo muito comum. A quantidade de bares, restaurantes que já decretaram falência, né? Já estão fechados por falência, não poderão reabrir, são muitos nos 2 países. Então, os países estão tentando promover o 2020 que seja, agora que a gente está retomando normalidade, está tentando divulgar e promover as viagens, o turismo dentro do país, né? Como uma forma de, pelo menos, que esses locais pequenos, né, possam sobreviver, porque quando é uma grande empresa, normalmente ela tem mais recursos para se manter por um período maior, mas o pequenininho costuma ser, né, o mais prejudicado. Então tem vários incentivos, né, nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser essa retomada, mas eu acho que vai ser por aí. Tudo indica que, inicialmente, as fronteiras, por mais mais semanas, alguns meses, vão ficar fechadas e vai estar, sim, né, promovendo esse turismo interno. Eu acredito que inicia realmente pelo interno, porque
para que haja viagens internacionais vai demorar um pouquinho. E as pessoas também vão ter um pouquinho de receio, acredito, para viajar. E o país, tanto a Itália quanto, né, na Espanha, dependem do turismo. Uma boa parte do Sim, PIB, muito. eu não sei, não saberia dizer agora de cabeça, mas acho que no mínimo 10%, se não me engano, do PIB da Espanha do turismo. Então, Sim, precisa. sim. Depende muito do turismo. Exato, o número de pessoas dobra quando está tudo normal. Espanha, 45 milhões de habitantes, mais ou menos isso. 45, 6 milhões, sim. Então, quando tudo está funcionando, você chega a 100 milhões. Então, imagina o que é o trânsito, o que é o movimento, é o dobro da população. E o quanto isso movimenta um país, o quanto isso movimenta toda a economia. E isso está tudo parado. Então, a gente torcer muito para que tudo passe. Para que volte, né? Para que realmente as pessoas... O que eu penso, assim, bastante se as pessoas vão estar, a grande maioria, vai estar recebendo 30% menos. E isso não é só hoje, não é só no mês de maio. Normalmente, os contratos que as empresas estão fazendo é para que isso dure mais 2, 3, 4, 5, 6 meses. Sim. Então, essa é uma coisa que eu me coloco, ok. O governo quer incentivar o turismo interno, mas se a pessoa está ganhando, né, 30% ou 50% menos do seu salário, será que as pessoas vão conseguir, né, estar viajando? É isso que eu penso, sabe? E tem muita gente que ficou desempregado, que é pior ainda, né? Então, eu penso muito nesse sentido. Será que realmente vai, né, haver essa movimentação econômica para incentivo do turismo interno? Então, coisas que nós vamos ter que esperar para daqui para frente e trabalhar com essa visão, com esse cenário. Então, realmente a gente também não sabe. Tanto você no teu negócio, Simone, e eu no meu, que aí a gente está tentando fazer assim uma alusão que ele tem viés parecidos, e a gente não sabe. Realmente tem um conhecido nosso que está fazendo umas lives aqui, e ele disse, se eu tivesse bola de cristal, eu já tinha ganhado na Mega Sena. Então, mais ou menos isso. Exatamente, brincando um pouquinho, né, para a gente descontrair. Mas é exatamente isso em relação a questão de viagens. E a gente também, né, comentando aqui com o pessoal que está nos ouvindo, já havíamos comentado algumas vezes, né, Simone, que a gente quer fazer um trabalho de levar eventos aí para a Itália, né, para a Espanha. A gente já vinha conversado em fazer os casamentos, levar o pessoal, os brasileiros, para fazer os casamentos aí na Itália ou na Espanha. Mas a gente vai prorrogar um pouquinho mais ainda esse projeto, assim que tudo, né, normalizar e que as pessoas tiverem vontade, porque aí é uma questão também muito de cada um, tiver vontade, desejo, a gente vai estar aí talvez com esse projeto pronto para abraçar isso, quem sabe, né? O que tu acha? Amém, amém, que assim seja. Que a gente possa iniciar o planejamento logo. Isso aí, né? Aqui, ó, vamos reunir o Ron, que está lá em Londres, e que é um fotógrafo maravilhoso também. Nós temos um amigo daqui do Brasil que está indo para a Itália, que também é um fotógrafo maravilhoso, vai morar lá. E quem sabe a gente junta todo esse pessoal aí e fizemos uma grande parceria para levar esses casamentos para esses lugares lindos que eu ainda não conheço. Mas pretendo, era para eu estar indo agora, eu e meu marido. Nós iríamos viajar final de maio para ir para a Espanha e estaríamos fazendo uma viagem de mais ou menos 12 dias em alguns lugares da Espanha. E depois nós iríamos para a Inglaterra para visitar esse amigo que está morando lá, ficaríamos mais uma semana, mas enfim, prorrogado. Né? Vai acontecer numa outra oportunidade. E eu já estava com tudo planejado, porque assim, bom, já vou conhecer alguns lugares que eu quero imaginar para o futuro, para levar as pessoas para fazer seus casamentos nesses espaços, que a gente sabe que tem maravilha. Tem vários maravilhosos. Aqui por perto tem várias cidades assim que são fantásticas.
com seus castelos medievais e na praia e esses cenários assim que são incríveis. Então, com certeza, dá para fazer um trabalho, né, muito bom, mas claro, a gente sempre depende, né, desse cenário, né? Exato, exato. Mas, querida, nós estamos aí quase que no final do nosso tempo da nossa já live. Que rápido passando. Não, ainda tem mais uns minutinhos, dá pra gente conversar. Mas assim, e a Ângela, os castelos, a Ângela acho que conhece as várias cidades com castelos, ela ama castelos também. Querida, uma minha amiga aqui. Eu amo e eu também acho lindíssimos. E eu tenho uma outra amiga que agora ela mora aqui no Brasil, está aqui em Passo Fundo, mas ela morou por 15 anos em Londres e em alguma cidade ao redor. E então ela nos conta de lugares maravilhosos, lugares divinos. Ela viajou muito por toda essa região e ela fala também de castelos lindíssimos que podem ser feitos casamentos, que podem ser feitos eventos. Claro que a gente sabe que é né, são outras doutrinas, de outra forma, é outra adaptação, é outra documentação. Existem esses castelos, principalmente, a gente já sabe de alguns que eles têm regras muito rígidas do que você pode e o que você não pode fazer lá dentro. Então, algumas coisas a gente já pesquisou, mas é um encanto, né? Você poder fazer uma comemoração no lugar desses é um encanto. Simone, é maravilhoso. Simone, querida, então assim, primeiro quero te agradecer imensamente, né, por você disponibilizar esse tempo, que você já deve estar aí cansada, louca para descansar e dormir. Nossa, eu já tô adaptada ao fuso brasileiro já. Nessa quarentena foi outra mudança, né? Porque como a maioria dos clientes está no Brasil e eu já não tenho que estar saindo, então não posso, né, sair. Sim. Então foi uma mudança. Então tô indo dormir no horário brasileiro e tô acordando no horário brasileiro também. Então tá tranquilo ainda. Então tá tudo bem. Mas eu quero te agradecer novamente né, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, contar como é que foi essa tua mudança e como que está sendo para você ir agora. Espero que a gente possa fazer novas lives, nos conversarmos novamente e em outros momentos ainda a gente contar para o pessoal toda essa ideia que a gente tem aí muito bacana de fazer esses eventos. E queria te pedir se você queres nos deixar algum recado, alguma coisa, a frase que você quiser falar para nós. Não vou usar nada clichê, vou usar minhas palavras mesmo. O que a gente sempre tenta, né? Sempre tem que pensar nesses momentos, que às vezes a gente pensa assim, né? Começou o ano, a gente fez um monte de planejamento. Eu fiz, eu tenho certeza que você fez e quem está nos assistindo também. Uhum. E aí eu tenho vários clientes também que dizem, ai, Simone, que droga, não vou mais conseguir fazer nada, não vai dar. Não, calma. Talvez isso tenha acontecido para você buscar outras possibilidades que antes a gente não via, né? E o que aconteceu, né, justamente comigo. Então a gente está trabalhando de outra forma, está buscando outras possibilidades para continuar ajudando as pessoas, né? E quem quer realizar seu sonho, né, eu sempre penso dessa forma. Nada é por acaso. Então, se não deu certo de uma forma, vamos buscar outro caminho, né, para realizar nosso sonho, para buscar nosso objetivo, seja ele qual for. Né? Então, essa é a minha mensagem, esse é o meu pensamento, é isso que eu, né, tento viver todo dia. Exatamente. Por isso que nós combinamos, porque eu penso da mesma forma. Nós estamos nos reinventando, até tem meu pessoal que está aí escutando e eles sabem que a gente está constantemente se reinventando e eu sou meio maluca. Às vezes eles têm que me segurar assim, porque senão eu saio voando. Mas, então, que bom. Muito obrigada novamente pela oportunidade. E quem quiser, né, que está nos assistindo, que eventualmente tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que a gente não falou, que não quiseram perguntar aqui, eu estou à disposição para esclarecer, né? Eles encontram ou entrando em contato contigo também. Você, né, eles têm o meu Instagram, ou você pode passar meu Instagram, e eu estou à disposição. Espero que a gente faça novas conversas. Isso aí. Em breve. Desejo um bom descanso para você, sucesso, e aí a gente vai conversando nos próximos encontros, vamos contando outras histórias. Obrigada. Muito obrigada. Um bom dia, bom final de semana para todo mundo que está nos assistindo.
Obrigada, Simone. Tchau, tchau. Tchau.